Então, nós vamos dar prosseguimento nessa segunda aula do curso Ministério ao Senhor. E nós demos 2 pontos na primeira aula, falando que Deus vai vir muitas trevas e vai ter o maior mover do Espírito Santo na história da humanidade, agora antes da volta de Cristo, e que a igreja hoje, maior parte das atividades, das reuniões, sem o Espírito Santo, continuaria do mesmo jeito, é tudo planejado, tudo certinho, vai ter o louvor, vai ter avisos, vai ter palavra, vai ter o levantamento de oferta, vai ter todas essas coisas e é tudo mais ou menos normal, mais ou menos planejado e tudo bom, né? Bom, edificante, mas se tirar o Espírito Santo vai continuar quase a mesma coisa. Então o Espírito Santo faz pouca diferença hoje na igreja. E aí nós mostramos no segundo ponto da primeira aula que o Espírito Santo tem um papel especial que Jesus falou que convinha que ele fosse embora para que o Espírito Santo pudesse vir fazer uma obra mais eficiente e diferente daquilo que ele faria. Ele transmitiria as mesmas palavras, a mesma coisa que o Pai tem, que o Pai deu para Jesus falar e que Jesus recebeu do Pai e falou que o Espírito Santo podia falar dele mesmo. Então os três são um em um só propósito, mas o Espírito Santo era mais eficiente e diferente. Jesus falou, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então ele queria que o Espírito Santo fizesse uma coisa que ele mesmo não poderia fazer pessoalmente. E nós enfatizamos que precisa de espaço. A mudança de paradigma na prática da igreja precisa de espaço. E uma das disciplinas que, se nós praticarmos, é o Ministério ao Senhor, ele não deve ficar só nessa reunião específica de Ministério ao Senhor, que é uma disciplina de coletivamente ouvirmos a voz do Espírito Santo juntos. E eu quero discorrer um pouco sobre isso para vocês nesse curso. Mas ele não deve ficar restrito a essa disciplina ou essa reunião. Ele deve começar a invadir nossas vidas pessoais, particulares. Ele deve invadir as reuniões da igreja, grandes e pequenas. Ele deve começar a se tornar uma prática. No livro Entre Espaço para Deus tem 2 disciplinas, né? A solidão individual, a prática da solidão individual diante de Deus, dando espaço para Deus. Aliás, esse livreto, se você não leu, você precisa ler. Espaço para Deus, do Henry Nouwen, muito bom, muito forte, sobre como permitir o Espírito Santo entrar nas nossas vidas corridas, nossas vidas agitadas. É muito bom esse livro, muito necessário. E ele fala sobre 2 disciplinas, que é a disciplina da solidão e a disciplina da coletividade, da comunidade. E essa disciplina da comunidade, ela é praticada no ministério ao Senhor. Agora, então assim, no terceiro ponto, que nós já demos os primeiros 2 na primeira aula, o terceiro ponto é que a liderança e pastoreio hoje depende muito de nossos próprios recursos humanos, livros, fórmulas, teorias, estratégias, e procura muito priorizar a necessidade do povo acima das necessidades de Deus. Então, quando se fala de ministério, ministério é serviço, é tipo alguém que está servindo. Ministério não é cargo, não é uma escala de poder, de títulos, não. Ministério é servir. E a ênfase da maioria dos pastores e pregadores e coisas é servir o povo. Isso é necessário? É. Isso é importante? É. Nós somos chamados para servir os nossos irmãos com a palavra, com exortação, com profecia, com orientação, com conselho, com pastoreio, com projetos onde todos trabalham juntos. Nós somos chamados para isso. Mas essa é a ênfase quase única dos pastores, dos líderes. Está errado. Está errado. A prioridade é servir ao Senhor. É ministério ao Senhor e não ministério para o povo. E não é confiar em nossas habilidades naturais, sabe? Nossos dons pessoais, nossos carismas pessoais, não. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Por isso que eu mostrei no segundo ponto da outra aula como nós precisamos nos esvaziar, como nós precisamos sentir nossa dependência do Espírito Santo, senão ele não vai operar. E aí então eu quero chegar agora ao quarto ponto, em Atos capítulo 13, que é onde aparece esse termo ministério ao Senhor. Em algumas traduções modernas, inclusive, nem aparece. Mas aqui em Atos 13, versículo 1, diz o seguinte: ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui está falando de 1, 2, 3, 4, 5.
5, profetas e mestres. O que esses profetas e mestres estavam fazendo em Antioquia? Ministrando para a igreja. E como que essa igreja surgiu? Através de crentes comuns. Não foi através de apóstolos, profetas, não. Foi crentes comuns que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. Diz que por causa da grande perseguição, que até o próprio Saulo provocou, assim, participou e liderou, eles fugiram para tudo quanto é lugar e começaram a pregar para todo mundo. E lá em Antioquia, eles começaram a pregar para gentil também. Estava tão cheio que eles nem perceberam se é judeu ou gentil. Pregaram para gentios e levantou-se uma igreja que se tornou o centro, um dos grandes centros de espalhar o evangelho, de tornar... Foi muito importante na história da igreja. E aí Barnabé foi para lá, porque ouviu... Lá foi o primeiro lugar onde os discípulos eram chamados cristãos, pequenos cristos. E aí ele foi para lá e Barnabé depois viu que nossa, a igreja estava muito abençoada, cheia de coisas, e muitas pessoas, tinha muita graça. Ele falou, não, mas precisa de alguém na palavra. Ele foi lá longe, naquela época muito difícil, e buscou Saulo. E Saulo estava lá parado, isolado, e trouxe Saulo. Aí tinha esses profetas e mestres na igreja, e claro, estava ministrando para a igreja, estava servindo a igreja. Estava servindo a igreja com profecia, com dons proféticos, com dons de ensino da palavra. Estava servindo a igreja só crescendo na graça, né? Mas em versículo 2 diz que eles deram uma paradinha de ministrar ao povo. E diz aqui, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Então, veja bem, a igreja de Antioquia foi levantada por cristãos comuns, cristãos normais, fugindo da perseguição. Mas aqui, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Eles sabiam disso antes de ministrar ao Senhor? Não, eles não sabiam. Eles tinham chamado, as pessoas, os amigos e irmãos deles lá sabiam que, assim, para a obra a que os tenho chamado. Tinha chamado antes, tinha um chamado interior, não era uma coisa que só veio por profecia, de ter uma reunião. Não, eles tinham um chamado pessoal. Mas, sabe, se eles não tivessem ministrado ao Senhor, sabe o que ia acontecer? Eles ficariam em Antioquia, que estava muito bom. Estava igual Filipe lá em Samaria. Para que vai para o deserto? Fica lá no avivamento, não sai não. Mas quando eles ministraram ao Senhor, sem saber antes, o Espírito Santo disse, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Isso mudou a história da igreja. Eles pregaram o evangelho em muitos lugares, e entre eles um lugar chamado Éfeso, outro lugar chamado Corinto. Quer dizer, eles foram para grande parte da Turquia e Grécia moderna. O evangelho saiu de ser de um lugarzinho no mundo e foi para muitos lugares. Então Deus usa cristãos comuns e Ele usa ministérios específicos. Mas esses ministérios específicos não teriam saído se não tivesse ministrado ao Senhor sem saber o que o Espírito Santo ia falar. Veja como é importante ministrar ao Senhor. Isso é uma coisa muito preciosa. E aí nós vemos aqui que poucos capítulos depois, em Atos 15, houve uma grande controvérsia. Porque os judeus estavam dizendo, os judeus messiânicos, os judeus que criam em Jesus, estavam ensinando os gentios que eles tinham que guardar o sábado, que não podia comer carne de porco, que tinha que guardar as festas, que tinha que cumprir a lei de Moisés, não só a lei moral, mas a lei ritual. E aí Paulo falou, não, imagina, a fé em Jesus é suficiente. E aí foram contar sobre todos esses milagres que eles viram nas viagens deles, e todas as igrejas que foram levantadas e tudo. E aí houve aquele balbúrdia, né? Uns falando de uma coisa, outros falando de outra coisa. Aí Pedro levanta e fala, eu fui enviado por Deus para falar na casa de Cornélio e foi abrir a porta para os gentios e nós não devemos pôr sobre os gentios essa carga. Os gentios não devem ser obrigados a seguir os costumes judaicos. E aí Paulo continuou e Barnabé continuaram a falar dos milagres. Então imagina você um barulhão e a controvérsia. E uns falando das bênçãos, e outros falando, não, mas eles têm que cumprir a lei, que senão a lei de Deus não pode ser ignorada, não sei o que e tal. Então, assim, grande confusão. E aí, Pedro falou com autoridade que Jesus tinha dado as chaves para ele, abriu a porta do evangelho para os gentios, né? Meio até contra gosto, sem entender muita coisa sobre isso. E aí todos calaram, e aí Tiago levanta e fala assim, e fala da orientação, e fala,
escreveu uma carta escrita assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que não coloquemos esse jugo. Então você vê que na igreja muitas vezes tem controvérsias, tem um monte de barulho, tem um monte de pensamentos humanos, coisas boas, coisas não tão boas, pensamentos de um jeito, pensamento de outro, tem muita coisa. Mas quando o Espírito Santo chega, tem unidade. E o que eles lançaram aqui nessa base foi a base para a igreja crescer, foi a base para os gentios poderem entrar. Então eu queria mostrar para vocês o quanto que o Espírito Santo é importante, foi fundamental em Atos nessas ocasiões. Agora vamos começar a chegar no ponto mais prático, esse aqui é o ponto número 6, tá? Nas igrejas hoje, o ministério da palavra, que é o centro da vida da igreja, o ministério da palavra é o centro da vida da igreja. A igreja sem a palavra não é igreja. A igreja precisa ter uma palavra, não só a palavra teológica, a palavra, precisa ter uma palavra de direção, uma palavra onde a igreja está contemplando Jesus, que é o verbo vivo. Então a palavra é central para a vida da igreja. A igreja depende da palavra que é ministrada nas reuniões grandes, nas reuniões gerais de domingo. Ele precisa dessa palavra sendo transmitida. Mas é o centro da vida da igreja. Mas muitas igrejas é baseado no quê? No pastor sênior ou numa escala de pregadores meio política ou planejada naturalmente, ou em vídeos ou folhas impressas para todos seguirem um roteiro. Né? Tem cada rede de igreja faz uma coisa. Eu vi falar de uma rede que toda reunião no mundo inteiro dessa rede tinha um vídeo do pastor principal falando. Sabe? Não queria que ninguém fugisse, então tinha que ser a palavra dele em todas as reuniões, em todas as igrejas no mundo inteiro, que é absurdo. Mas tem outras coisas que, por exemplo, tem gente que chama pregador de fora todo domingo, e um prega para cá, outro prega para lá, e a igreja não recebe uma direção coesa. Em outro lugar, porque tem vários ministros da palavra na igreja, aí faz uma escala para ninguém ficar ofendido, que ele não teve chance de pregar. Todas essas coisas são humanas, são naturais, nós estamos mexendo com a essência da igreja. A igreja tem que saber em que ela crê, o que ela vai viver, o que ela vai orar, o que ela vai cantar. E isso é feito de uma maneira muito humana, muito natural. Não é correto isso aí, sabe? Não é correto. Então, por isso que eu falei, nós precisamos mudar de paradigmas. Nós precisamos chegar num ponto onde pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo assume a direção da igreja, que afinal de contas a igreja é dele, não é nossa. Então não pode depender de uma pessoa só, que é o pastor sênior, e nem pode depender de uma escala democrática e feita humanamente e sem se preocupar com a sequência, sabe? É tão importante a repetição, como é importante semana após semana pregar de lados diferentes, ou às vezes pessoas diferentes, mas a mesma palavra para que a igreja não fique só na teoria, só na mente, mas que a igreja entre na prática. Então, o ponto número 7 é que nós entendemos que a igreja deve planejar um tempo de ministério ao Senhor e que todos, mulheres e homens que ministram a palavra nas reuniões, estejam presentes e priorizam esse tempo, sacrificando suas outras atividades. Deus honra quem honra Ele. Sabe, é uma luta para você conseguir esse tempo de ministério ao Senhor. É uma luta porque cada pessoa, não, tem uma visita em casa, não, marquei o médico, não, meu trabalho não permite. Gente, trabalho não permite porque você não planeja. Trabalho não permite porque você não quer perder promoção, porque você não quer perder venda, porque você não quer perder isso. Mas como que você vai ter prioridade se não separar um tempo para Deus, dar espaço para Deus? E essa reunião não é de governo, essa reunião é de homens e mulheres que têm o dom da palavra, ministram a palavra, ou às vezes nem ministram a palavra em público, mas são de oração, ou são de profecia, sabe? Que tem peso para a igreja, pela direção que a igreja está indo. Nós precisamos dessas pessoas juntas. E a palavra que surge nessa reunião, por exemplo, lá em Jundiaí, nós fazemos num sábado de manhã por mês, já agendado durante o ano, das 9 da manhã ao meio-dia. Você planeja, você põe no seu horário, você põe na sua agenda e você não permite que outras atividades invadem isso, a não ser que seja uma doença ou uma viagem longa, internacional, uma coisa que não tem jeito. Mas você dá prioridade e você convida e chama as pessoas que estão ministrando a palavra na igreja para fazerem parte disso. E sabe qual é o resultado disso? Que deve ser o resultado disso? Cada pessoa que ministra a palavra, ela vai ter sua própria unção,
seu próprio estilo, seu próprio gatilho, assim, de qual versículo, qual passagem que chamou a atenção dela, que Deus falou com ela. Ela não vai pegar uma folha, não vai pegar uma ordem, sabe, um negócio rígido, amarrado. Não, ela vai estar orando, ela vai estar buscando a Deus e ela vai transmitir uma palavra original dela mesma, mas que ela recebeu dentro do fluir que essa reunião de ministério do Senhor teve. Então, se fizer uma vez por mês, mas a igreja pode fazer às vezes uma vez por semana, mas cada estilo tem uma coisa. Mas estou dizendo que se fizer uma vez por mês, são 4 domingos por mês, certo? Então, todas as palavras desses domingos, e mesmo nas igrejas caseiras e tudo, vai fluir naturalmente na mesma direção, não por uma imposição, não porque está copiando uma folha, não porque é obrigado a pregar de uma determinada forma, não, mas porque todos estão ouvindo a mesma voz juntos, a mesma ênfase, a mesma coisa do Espírito juntos. E a partir desse depósito junto do Espírito Santo, então a palavra para a igreja vai sair numa mesma linha. E isso vai ser de grande riqueza, ouvindo a voz de Deus em conjunto. Então, vamos agora para umas coisas mais práticas, né? Nós vamos para umas coisas mais práticas aqui sobre o ministério ao Senhor. Como se deve processar, tá? Então, deixa de lado esses 7 pontos que são, vamos dizer, um alicerce, a base, né? Você lê aqueles livretos, você medita nesses assuntos que eu estou falando, você veja a importância que o ministério ao Senhor não é só uma técnicazinha, não é só mais um departamento da igreja, não, é o centro de onde deve irradiar a vida e a direção do Espírito Santo para toda a igreja. Mas isso não é de uma hora para outra vai acontecer. Isso é uma cultura. Você precisa assistir o curso Transição de Cultura, saber que isso não vai acontecer de uma vez, que isso vai devagar, que isso tem que ir formando essa cultura, formando esse conceito. E a primeira coisa, então vamos agora falar sobre a reunião do ministério ao Senhor. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto disso aqui e nas outras aulas daremos sequência a isso. Mas o primeiro ponto é o seguinte: a gente chega como garçom num restaurante ou como um vendedor. Vocês já tiveram experiência de um garçom que fica na mesa e fica dando conselhos sobre o que você deve pedir? Sabe? Ele fica falando, não, pede isso aqui, não, pede aquilo ali. Você, não, eu quero escolher o que eu quero. Agora você já viu também o garçom que fica lá, que você levanta a mão e quer chamar ele, ele nem está prestando atenção, está conversando com outra pessoa, está olhando no iPhone dele, está não sei o quê, também não serve. Então, um bom garçom ou um bom vendedor, tem vendedor de loja também que vai, o que você deseja, o que você procura? Aí você fala, não, estou só olhando. Aí ele larga você em paz e deixa você olhar. Mas ele fica atento, quando você quer fazer uma pergunta, ele está lá, ele vai rapidinho. É isso que é nossa atitude ao chegarmos ao ministério do Senhor. Nós não chegamos com nossos preconceitos, nós não chegamos falando, Deus vai falar sobre isso, eu estou uma lista das coisas que Deus vai falar. Não, você chega vazio. Então, o primeiro passo numa reunião de ministério do Senhor é se esvaziar. Se esvazie das suas ideias, se esvazie dos seus preconceitos. Mas não fique dormindo, distraído, fica atento. Que nem o garçom, quando levantou a mão, já vem correndo para a mesa. Que nem o vendedor, que você tem uma pergunta e está ali. Ele não está distraído, mas ele também não está se impondo a sua vontade em cima de você. Então, nós chegamos para Deus e falamos, Deus, aceite que nós estamos aqui um papel em branco. Nós estamos aqui sem dizer que nós achamos que o Senhor tem que falar. Que a igreja está precisando disso. O povo está cobrando isso. Aí eu penso isso. Os outros irmãos estão pensando outra coisa, mas eu penso isso. A igreja está precisando disso aqui. A igreja está precisando daquilo ali. O povo está precisando disso aqui. O povo está falando isso aqui. Não, esvazie. Se não tiver essa atitude de se esvaziar, o ministério do Senhor não vai funcionar. Vai ser apenas uma reunião de oração, que você vai falar um monte de coisas que você pensa, que você acha que é importante, que você acha que Deus deveria fazer, e você vai estar forçando a barra, entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Como a base, você já chega no ministério do Senhor, nessa reunião, se esvaziando. Eu não quero impor o que eu penso, o que eu vinha pensando, ou o que Deus me falou na semana, ou o que eu acho que a igreja precisa. Não, se esvazie. Sabe? Fala assim, Deus, somos teus garçons. Né? Porque, na verdade, o sacerdote do Velho Testamento era quem cozinhava para Deus, né? Cozinhava o sacrifício. Nós somos os seus servos, nós somos os seus garçons. Nós estamos aqui à sua vontade. Como eu disse em Atos 13, eles não sabiam que o Espírito Santo ia falar para separar Paulo e Barnabé. Eles não sabiam.
e porque eles estavam vazios e parando de pensar no povo, parando de pensar na necessidade da igreja, estavam pensando em Deus. O que passa no coração do Senhor hoje? O que o Senhor quer para a igreja aqui, nessa cidade? O que o Senhor deseja? O Senhor está chorando? O Senhor está rindo? O Senhor quer... O que o Senhor quer? O Senhor quer dar uma direção clara? O Senhor quer só que nós fiquemos esperando, como Moisés ficou lá 7 dias no monte, esperando o Senhor, e o Senhor só apareceu depois de 7 dias? Nós estamos aqui às suas ordens. Então esse é o primeiro ponto de uma reunião de ministério ao Senhor. Lembrando que é homens e mulheres que ministram a palavra, mesmo jovens. Nós temos em Jundiaí jovens que ministram palavras maravilhosas. Homens e mulheres, jovens, pessoas de oração, pessoas de profecia, pessoas que estão ligadas com a palavra. Essas pessoas devem participar como prioridade dessa reunião e devem chegar todos nós nos esvaziando e dizendo: Deus, estamos aqui às suas ordens. Na próxima aula nós vamos dar as próximas dicas sobre como se processa uma reunião de ministério ao Senhor.